Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre polígonos e construções geométricas, tá? Então na aula de ontem a gente relembrou ali como que eu faço a construção de um ângulo, a gente também trabalhou um pouco ali sobre a bissetriz e nós vamos continuar o nosso estudo sobre isso, tá? Então na aula de hoje nós vamos trabalhar também com a bissetriz e com a mediatriz, tá? Então acompanhe a explicação aqui na apostila de vocês na página de número 25, onde nós temos aqui no início, né, é uma atividade para vocês desenvolver, para vocês perceber ali o que é a bissetriz praticando, tá? Então vamos lá. Para essa atividade nós vamos utilizar aí uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel assim que esteja em branco, pode ser uma folha de papel do caderno de vocês mesmo, tá? Então vamos lá, vamos seguir nos passos. Ele fala assim, ó, a partir de um ponto O. Então, ou seja, vocês vão pegar a folha e aí vocês vão fazer um ponto O, né? Assim como no desenho que nós temos ilustrado aqui na apostila. Ele fala, desenhe duas semirretas, OA e OB. Então, olha só, eu desenhei aqui o meu ponto O, né? Aqui nesse cantinho. E aí depois o ponto A e o ponto B. Assim como manda ali, né? Como fala na nossa apostila. E aí ele fala assim, ó. Dobre as duas semirretas do ângulo de modo que uma sobreponha a outra. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa parte aqui de cima e eu vou estar dobrando ali como ele está na apostila, tá? É só seguindo as imagens e fazendo ali a atividade juntos. Então, olha só, eu tenho que dobrar dessa maneira, de modo que essa linha, né, OA, ela fique em cima aqui da semirreta OB, né? E olha só, aqui nós temos, né, nós vemos, observamos que foi dividida aqui ao meio, né? Vou passar aqui um traço para vocês verem. Olha só, eu já passei aqui, né? Olha só, aonde a gente dobrou, né, ele formou ali mais uma semirreta. Essa semirreta aqui nós vamos chamar ela de P, porque o exercício ali, porque o exemplo nos pede, ok? Depois disso, né, logo em seguida ali, na página do número 26, ele fala assim, ó, utilizando o seu transferidor, determine quais são as medidas dos ângulos OOP e BOP. Ou seja, é para eu ver quanto mede esse ângulo aqui e depois esse ângulo, né? Utilizando aí o meu transferidor, né? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com a medida do ângulo AOP, ou seja, AOP, esse ângulo aqui. Então, como que eu faço, né? Eu vou posicionar o meu transferidor aqui, ó. Olha, o centro dele é bem aqui, então eu vou deixar bem aqui no vértice, né? Vou alinhar bem. E agora eu vou ver, olha só, esse ângulo aqui, ele mede quanto? Ele mede 40 graus, né? Vamos ver o outro. É o mesmo procedimento sempre, ó. Eu posiciono aqui o meio, né? Onde tá o ponto zero, bem no vértice. Alinho bem. E olha só, posicionando. Tenho que alinhar bem. Olha só. Ele também vai medir 40 graus. Ou seja, os dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. E ali na página do número 26, né? Para vocês anotar qual que é a medida desse ângulo. Então, a gente notou que os dois ângulos, eles medem 40 graus, né? Vocês devem fazer essa atividade. Se vocês fizerem com uma folha menor e vocês seguirem a mesma orientação ali, o triângulo ali de vocês, ele vai ficar menor a figura, mas o ângulo, ele vai ser o mesmo, né? Então, olha só, nós dizemos que a medida do ângulo AOP é 40 graus e do ângulo BOP é 40 graus, ou seja, quando os dois ângulos têm a mesma medida, nós chamamos eles de ângulos congruentes, ou seja, são ângulos iguais. Lembra que vocês já viram isso no ano passado, né? Então, olha só, ali em seguida, nós temos esse retângulo azul. Eu peço que vocês circulem, passem o marca-texto para ficar como lembrete para vocês depois. Ele fala assim, ó, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta com origem do vértice desse ângulo que divide os outros dois ângulos congruentes. Ou seja, a bissetriz, né, ela se inicia sempre aqui no vértice, onde ele está se encontrando as duas semirretas, né, e ela divide aqui esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois ângulos iguais, ok?
Agora nós vamos trabalhar aqui na página do número 26 com a construção aí da mediatriz. Então, vamos seguir ali as orientações. Também vamos utilizar mais uma folha, né? Ele fala assim, ó, marque na sua folha de papel 2 pontos distintos, né? Então, 2 pontos em qualquer lugar, né? Um ponto A e aí um ponto B, né? Como aqui nessa figura. Daí depois ele fala, faça uma dobradura que contenha os pontos A, B, como na figura. Então, ou seja, tem que fazer uma dobradura que passe aqui uma reta por cima desses 2 pontos. Assim, dessa maneira, né? Olha só, dobrei de modo que ficasse assim, né? Uma semi-reta passando por esses 2 pontos. Aí ele fala depois para fazer mais uma dobradura, né? Assim, ó, dessa maneira, de modo que esse ponto A, ele coincida, ou seja, que ele fique em cima ali do ponto B. Olha só, dessa maneira que eu dobrei, de modo que os 2 pontos ficaram sobrepostos, né? Aí, um em cima do outro. Aí, depois disso, ele fala para marcar bem aqui onde ficou essa dobradura, um ponto M. Em seguida, depois aqui de passar, né, de colocar aqui esse ponto M, eu vou passar aqui uma reta só para ficar mais visível para vocês. E vou chamar aqui o final dessa semi-reta de C. Então, essa é a semi-reta MC ou CM, né? E aí, depois disso, ele fala assim, ó, utilizando uma régua, determine quais são as medidas dos segmentos. Então, nós vamos medir aqui os segmentos agora dessa construção. Então, primeiro ele pede, né, ele solicita na nossa apostila que a gente veja qual que é a medida do segmento AM, ou seja, AM, daqui até aqui, né? Então, vamos utilizar a régua, posicionar bem. Olha só, nós notamos aqui, no caso da minha folha, depende do tamanho que vocês fizeram lá. Eu noto aqui que essa semi-reta AM, ela está medindo aí 5,5 centímetros, né? E aí depois ele fala também para ver qual que é a medida de MB. Então, olha só, também vou fazer a mesma coisa, vou alinhar bem. Olha só, também 5,5. Ou seja, né, aqui elas têm a mesma medida. Lembrando que a de vocês, ela pode ser diferente, porque eu vou marcar pontos distintos, né? Ele fala no exercício. Então, eu marquei assim. Logo após, ele fala o seguinte, utilizando o transferidor, determine as medidas dos ângulos AMC, ou seja, desse ângulo aqui, e também do ângulo BMC. Então, mesma coisa, né? Vou pegar ali meu transferidor, então eu vou posicionar aqui, né, bem onde eu tenho aqui esse encontro, olha só, bem no meio, vou alinhar bem, e olha só, eu vou notar, olha só, que esse ângulo ele tem a medida de 90 graus. Agora o outro, então é o mesmo procedimento, vou posicionar aqui bem no vértice, alinhar bem, olha só, também 90 graus. Então os 2 ângulos aí estão formando 90 graus. Então a medida do meu segmento AM, né, então foi 5,5, lembrando que de vocês pode, né, vai ser diferente, mas nós notamos aí que ele tem a mesma medida, ou seja, foi dividido ao meio. E os ângulos ali, AMC e BMC, eles medem quanto? Eles medem 90 graus, tá? Então, olha só, aqui na nossa apostila, seguindo aqui na página 26, ele fala assim, ó, a reta MC, ou seja, essa reta que a gente construiu aqui, né? Olha só, essa reta aqui, ela obteve na atividade anterior, ela é chamada de mediatriz do segmento, ou seja, ela é a mediatriz, né? Ela está dividindo ali esse segmento. E a mediatriz do segmento de reta perpendicular ao seu segmento, ela contém um ponto médio, como na figura, né? Então, olha só, eu só quero passar um traço aqui para vocês verem. M, aqui, né, ele é o ponto médio aqui dessa figura, né? Então, AM e BM, né, pois M aqui é o ponto médio, ele está no meio desse segmento AB, e aí aqui o ângulo, a medida do ângulo AMC e BMC é 90 graus. Por quê? Porque MC aqui, ela é perpendicular à semi-reta AB. Mas o que é perpendicular?
Vocês já estudaram no ano passado que perpendicular é quando ele vai formar aqui esse segmento, ele vai se cruzar, formando aí um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa reta, ela está se cruzando com essa, né? E aqui está formando um ângulo de 90 graus. Então, isso, né, é perpendicular, ok? E aí ele fala assim, ó. A seguir, vamos construir a mediatriz da semirreta AB, né? Com a régua e com o compasso. E aí, seguindo ali cada passo, ok? Então, peguem o material de vocês e vamos lá. Então, o primeiro passo. Marque 2 pontos A e B distintos em seu caderno e trace o segmento AB. Então, se vocês tiverem espaço na apostila de vocês, vocês vão fazendo ali, né? Ó, é o primeiro passo. Então, distintos. Então, eu vou marcar aqui o meu ponto A e vou marcar aqui o meu ponto B, ok? Vou passar aqui uma reta. Depois disso, ele fala o seguinte. Agora, com a ponta seca do seu compasso, ou seja, vocês vão ver ali onde não tem grafite, né? Trace uma circunferência com o raio superior à metade do segmento AB. Ou seja, eu vou colocar a minha ponta seca aqui no ponto A, né? E aí eu vou fazer uma abertura maior do que a metade desse segmento. Então, olha só, aqui é o total, ó, mais do que a metade seria mais ou menos assim, né? Aí, lembrando que vocês sempre têm que estar travando, né? Como eu falei para vocês ontem. Então, olha só, vou colocar a ponta seca agora aqui no meu ponto A. Então, olha só, mais do que a metade. E aí, eu vou traçar aqui, ó, essa circunferência. Então, eu finalizei ele de fazer minha circunferência. E aí, ele fala da mesma forma agora com a ponta seca do compasso no ponto B. Trace uma circunferência do mesmo raio. Então, olha só, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora com a ponta seca aqui no B. Então, a mesma coisa. Eu vou ver qual foi a abertura que eu usei aqui, né, para ser a mesma. Vou estar travando ali o meu compasso. E aí, eu vou traçar ali essa circunferência, tá? Muito bem. E aí, depois disso, ele fala assim, ó. Marque os pontos CD, ou seja, eu vou marcar aqui onde se encontrarem, né? Aqui e aqui também. Então, aqui eu vou chamar de ponto C e aqui eu vou chamar aí de ponto D. Depois disso, ele fala assim, agora trace uma reta M que passa pelos pontos C e D e marque o ponto E. Ou seja, agora eu vou utilizar a minha régua, vou passar aqui essa semi-reta. E aí, onde houve esse encontro aqui, né? Aqui vai ser o meu ponto M, tá? Aqui dessa construção. E aí, ele fala assim na página de número 28. Perceba que essa reta M, essa reta que a gente construiu aqui, ela é perpendicular ao segmento AB. Ou seja, elas se encontraram aqui, né? E formaram aqui ângulos de 90 graus, ângulos retos. E aí ele fala assim, ó, por construção, o equilátero ABCD, então depois aqui na apostila número 28, vocês viram que aqui, ó, ligando essas semirretas aqui, eu vou ter um quadrilátero, né? E esse quadrilátero é um losango, cujas suas diagonais são os segmentos AB, então as diagonais são os segmentos AB e aqui CD. Como você já estudou anteriormente, as diagonais de um losango são perpendiculares e elas se cortam no meio, né? Assim, AM, então aqui, ó, AM e MB, a reta M é perpendicular à semirreta B. Então, logo, M é a mediatriz do segmento. Ou seja, aqui o M, é onde ele se encontrou com o segmento AB, essa semirreta, ela é a mediatriz, ok? Então, agora nós vamos seguir aqui para a página de número 29, onde nós temos ali os exercícios para resolver juntos. Então, primeiro exercício, o exercício número 1, ele fala, meça os ângulos com o transferidor e depois responda as questões. Então, nós vamos medir o ângulo aqui AOP e também o ângulo BOP, né? Então, como que eu faço? Eu posiciono
o meu transferidor, eu alinho bem, olha só, eu posso prolongar essa reta para eu ver bem, e eu vou ver que esse ângulo aqui, ó, ele está medindo 25 graus, olha só, ele está entre o 20 e o 30, então ele está exatamente aqui no 25. Então, esse ângulo, ele mede 25 graus. E agora o outro, mesmo procedimento, vou posicionar, vou alinhar bem, prolongando a minha reta, eu vou ver que é 25 graus. Então, os dois ângulos medem 25 graus. Qual que é a relação entre esses dois ângulos, né? A relação é que eles são congruentes, olha só, eles têm a mesma medida, eles são iguais. O que a semirreta OP é do ângulo AOB? O que essa semirreta ela é desse ângulo aqui? Ela é bissetriz, né? Ou seja, ela está dividindo esse ângulo ao meio. Na questão 2, ele fala, utilizando a régua e o compasso, construa um ângulo de 30 graus. Então, como eu já relembrei com vocês na aula de ontem, como que eu construo aí um ângulo, né? Então, o primeiro passo, né, é eu marcar aqui 2 pontos, né? Então, eu vou marcar o ponto A, B, vou traçar aqui uma reta. Aqui eu tenho assim reta AB. Depois disso eu vou utilizar aí o meu compasso. Eu vou posicionar bem no meio dele aqui, né? Vou alinhar bem. Então ele fala para construir um ângulo de 30 graus. Então 10, 20 e 30, né? 30 graus está exatamente aqui. Aqui vai ser aí o meu ponto C, né? E agora depois que eu fiz isso, que eu marquei, eu só vou aqui juntar, já vou ligar aqui essa semirreta a C. Olha só, aqui eu tenho um ângulo aí de 30 graus. E aí, logo em seguida, ele fala para fazer, agora que você já traçou o segmento de 30 graus, construa com a régua e compasso os ângulos de 15, de 45 e de 150 graus. Então, da mesma maneira que a gente construiu o ângulo de 30 graus, vocês vão fazer o restante, né? Vão fazer o ângulo de 15, então a mesma coisa. Vão fazer uma semirreta, pode ser a B mesmo, vão posicionar bem o transferidor, vão ver o que é 15 graus e vão traçar a reta. Então, é o de 15, é o de 45 e 150 graus. Muito fácil. E aí, no exercício 4, ele fala o seguinte, verifique as figuras a seguir e veja se a reta R ela é a mediatriz do segmento, utilizando a régua e o transferidor, e depois justifique a sua resposta. Então, o primeiro caso é o caso A, né? Então, para ser ali, aí a mediatriz, elas têm que estar dividindo ao meio. Então, olhando aqui para a questão A, eu já vejo que a mesma medida aqui de MB é a mesma de AM, né? Olha só. Só olhando eu já vejo, né? Então, ou seja, aqui na questão A, já pode ser correta, ela pode ser sim a mediatriz. Só que eu também tenho que ver se o ângulo, né, que está sendo formado é o ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, a mesma coisa, vou posicionar aqui meu transferidor, vou alinhar, olha só, está formando um ângulo de 90 graus. Aqui desse lado também, ó, posicionando bem, alinhando, ó, está formando um ângulo de 90 graus. Então, a questão A, ela é sim a mediatriz, né? Porque a M é igual a MB e porque R, né, essa reta aqui, ela é perpendicular aqui à semirreta AB. E assim, olhando aqui para a questão B e para a questão C, eu já vejo que elas não estão corretas, que não é mediatriz. Por quê? Na questão B aqui eu já vejo que não está formando um ângulo de 90 graus, né? Olha só, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, aqui eu já descarto essa. E aqui na questão C, eu vejo que aqui essa reta R, ela não está dividindo esse segmento AB ao meio, né? Como aqui na questão A. Ela não está dividido ao meio. Olha só, essa medida ela é maior que essa. Então, a única verdadeira ali seria a questão A. Seguindo para a página 30, nós temos o exercício 5, ele fala assim, ó, traça um segmento de 6 centímetros, né? Então, é para mim fazer uma semirreta, né, aqui, medindo 6 centímetros. Então, eu vou pegar lá a minha régua, eu vou posicionar aqui, olha só, vou ver, ó, 6 centímetros. Vou passar aí esse segmento. Em seguida, utilizando a régua e o compasso, encontre a sua mediatriz, ou seja, é para eu dividir aqui, né, essa figura aí, ao meio dessa maneira. No exercício 6, ele fala que é para dividir agora esse segmento, então você já tem essa reta aqui, em 4 partes iguais, né? Então, como que eu faço? Eu vou ver aqui qual que é a medida, né? Olha só, esse segmento, ele tem aí 6 centímetros, então eu vou dividir 6 por 4, e a medida que der aí, eu vou dividir ele em 4 partes iguais.
Na questão 7, ele fala assim, ó, divida graficamente o segmento AB em 4 partes congruentes para construir as parteleiras do móvel representado a seguir. Então, vocês vejam como que esse conteúdo ele também está bem presente no nosso dia a dia, né? Então, olha só, mesma coisa que no exercício 6, né? Eu vou ver qual que é a medida aqui desse segmento AB, olha só. 5 centímetros, né? E aí eu vou dividir aí ele em 4 partes iguais e vou traçar esses segmentos. Por fim, na questão 8, ele fala assim, ó, os amigos de Luísa, João e Marcos, eles moram em residências vizinhas e eles querem marcar um encontro que fique a distância igual das 3 residências. Então, eles querem se encontrar, mas eles querem usar o mesmo trajeto, né? A mesma medida de trajeto. Então, explique como eles devem proceder para encontrar o local desenhado. Mostre por meio de construção geométrica, com a régua e o compasso, o local onde eles devem se encontrar. Então, aqui é a casa de Luísa, a casa de João e a casa de Marco. Onde eles vão se encontrar aqui, né? Utilizando aí o mesmo espaço, né? Utilizando aí a mesma medida. Então, para determinar ali qual que é o local onde que a Luísa, o João e o Marcos eles devem se encontrar, nós devemos traçar os segmentos que ligam aqui as casas, né? Ó, aqui, ó, da Luísa até o João, do João até o Marcos e aqui do Marcos até na Luísa. Depois, nós devemos traçar a mediatriz, né, de cada segmento, e aí nós vamos ter esse ponto das 3 retas, né? E esse é o ponto P, né? Ou seja, aonde vai ser o local desejado, o ponto qual eles devem se encontrar. Aqui na página de número 31, nós temos ali as construções dos polígonos, né? E ele fala assim, ó, o pintor e escultor italiano Roberto Crippa, nascido em Monza, ele foi influenciado pelo movimento cubista e isso fica evidente em suas obras. Observe na obra a seguir, na qual são utilizadas várias figuras geométricas. E ali ele tem uma questão, que polígonos podem ser observados na tela aqui dessa obra? Vamos ver ali então? Então vamos observar com muita atenção aqui a obra do escultor italiano Roberto Crippa. Olha só, quais são os polígonos que nós podemos observar aqui, encontrar nessa obra? Nós vemos que temos triângulos, quadriláteros, também temos hexágonos, né, figuras aí que tem 6 lados. Vamos seguir para a página do número 32. Ele nos diz assim, aqui é muito importante, eu quero até que vocês passem aí um marcador, um marca-texto para vocês evidenciar. Olha só, uma linha poligonal ou simplesmente poligonal, o que é? É um conjunto de segmentos de retas consecutivos e não pertencentes à mesma reta. Então, polígono é toda figura geométrica plana que é formada por linha poligonal fechada, na qual 2 lados não consecutivos se cruzam, né? Eles não se cruzam e nem se encostam. Então, os elementos de um polígono são lados, são vértices internos e internos e também as diagonais. Então, olha só, aqui nessa imagem, olha, aqui nós temos uma diagonal, né? O que é vértice? Vértice é onde vai estar se encontrando aqui as semi-retas, é o ponto de encontro, né? Aqui, ó, o que são? São o lado, né? Aí, ângulo externo é o ângulo que está formado para a parte de fora da figura e ângulo interno é o que está sendo formado dentro da figura. Logo abaixo nós temos aqui essa tirinha. Ela nos diz o seguinte, e qual é o nome de um polígono de 5 lados? Aí o aluno falou, pentágono. E o restante da turma respondeu, depois vem o hexágono, o heptágono, o octógono. E o professor disse, nossa, de onde vem esse interesse por fluxos matemáticos? E a aluna disse, ai, fomos bi em 62, tri em 70, tetra em 94 e penta em 2002. Rumo ao Hexa, vai Brasil! Aqui na página 33, né, vocês têm um quadro relembrando aí qual é a nomenclatura, ou seja, qual que é o nome das figuras de acordo com os seus lados, né? Então aqui, vocês já viram várias vezes, vocês já sabem qual que é o nome, mas eu quero que vocês, sempre que vocês precisem, vocês retornem nessa página aqui para vocês estarem lembrando qual que é o nome da figura de acordo com os seus lados, né? Então olha só, pentágono é uma figura que tem 5 lados, e assim por diante.
Aqui na página 34, nós vamos fazer aí uma atividade bem parecida com a que eu fiz no quadro com vocês. Então, ele fala assim, ó, utilizando a régua e o compasso, vamos construir no seu caderno um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio igual a 4 centímetros. Para essa construção, analise os procedimentos a seguir, cujas imagens têm tamanhos diferentes das que você terá de fazer. Então, as imagens que nós temos aqui, elas têm tamanho diferente da que vocês vão fazer, né? Porque aqui ela está menor, vocês vão utilizar ali 4 centímetros, né? Então, olha só, primeiro, trace uma circunferência de raio ao solicitado e marque um ponto auxiliar. Ou seja, né, vocês vão pegar o compasso de vocês e aí vocês vão abrir, né, vão abrir ele com a distância de 4 centímetros. Aqui nesse caso, olha só, ele não tem 4 centímetros, porque senão iria ocupar um espaço muito grande da explicação da apostila, né? Então, vocês só vão pegar o compasso de vocês e vão abrir ele aí com 4 centímetros, tá? Para fazer a circunferência. Aí vocês vão fazer a circunferência. Depois disso, ele fala assim, ó. Com a abertura igual à do raio, ou seja, sem mexer na abertura ali no 4 centímetros, coloque a ponta seca do seu compasso no ponto A, ou seja, eu vou colocar aqui a minha ponta seca, tá? E marque o ponto B. Então, ou seja, estou aqui com o compasso, vou marcar o ponto B para cá. Faço o mesmo para obter o ponto C. Então, depois eu pego e coloco a ponta seca no B e vou traçando aqui, ó, né? Até chegar aí no ponto F. Aí ele fala, perceba que ao determinar os raios, ou seja, depois que eu vou ligar aqui os segmentos AB, BC, CD, DE, EF e FA, você dividiu o ângulo central, então olha só o ângulo que é formado aqui no meio, que é esse ângulo O que a gente fez ali, em 6 ângulos iguais a 60 graus, traçando, né? Se vocês forem aqui passar pontilhados, vocês vão ver que aí nós vamos ter um ângulo formado de 60 graus. Então, esses traços que a gente passa aqui, eles são chamados aí de cordas. Então, você obteve os lados de um hexágono regular. Então, essa atividade vocês vão fazer lá no caderno de matemática de vocês. Seguindo para a página 35, então nós vamos fazer o fluxograma, ou seja, nós vamos explicar o que foi feito no exercício anterior, né? Então, olha só, ele diz, Mariana deseja construir um hexágono regular, cujos lados medem 3 centímetros. Complete o fluxograma abaixo com os passos que ela deve seguir. Então, qual que é o primeiro passo que ela deve fazer, né? Assim como vocês fizeram no exemplo anterior. Então, ela precisa aí desenhar uma circunferência com o raio 3, ou seja, ela deve abrir o compasso dela aí com 3 centímetros e marcar um ponto auxiliar que poderá ser chamado de A. Poderia ser qualquer letra, né? Mas vamos chamar aí de letra A. Qual que é o próximo passo? Então, depois disso, né, nesse ponto auxiliar, que seria o ponto A, ela vai marcar o ponto B. E com a mesma abertura do compasso, ela vai encontrar os outros pontos, o C, D, E e F. Porque ele fala que é um hexágono, ou seja, vai ter aí 6 lados. Por fim, o que ela vai fazer? Com esses passos, né, o que ela vai fazer depois? Ela vai traçar os segmentos de reta entre os pontos que foram consecutivos, obtendo um hexágono de 3 centímetros. Nesse exercício 2, ele fala assim, ó, determine quais são as medidas do ângulo AQ, ou seja, é desse ângulo aqui, e também do ângulo QB, ou seja, é deste ângulo aqui. Então, olha, aqui será que eu preciso de transferidor para ver qual que é a medida? Não, né? Olha só, aqui no ângulo AQ, eu vejo que esse ângulo aqui que está formado, ele é um ângulo de 90 graus. E aqui já está indicado com 30. Então, 90 mais 30 é igual a 120. E agora, aqui o ângulo Q é QOB, né? Então, esse ângulo aqui, quanto que ele mede? Então, olha só, eu vejo aqui, né, que esse ângulo aqui, ele deu meia volta, né? Olha só, ele deu meia volta. Então, ele é um ângulo de 180 graus, né? E aí, esse ângulo QB, olha só, ele está ocupando essa parte, ou seja, é 180 menos 30, né? Então, é 150 graus. Então, ele fala assim, ó, perceba que a medida BQ, essa daqui, ela pode ser obtida também fazendo 90 graus, que é esse valor aqui, né, o valor desse ângulo aqui, mais 60, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? E aí 90 menos 30 é 60, então poderia ser 60 mais 90. São duas maneiras diferentes de fazer. O exercício de número 3 e também de número 4,
eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, que é para vocês pôr aí em prática tudo que a gente aprendeu na aula de ontem e também na aula de hoje. Então, aqui no exercício 3, vocês vão desenhar ali um triângulo equilátero, seguindo todos aqueles passos que tem ali, tá? Então, muita atenção, muito capricho para ficar bonito, bem reto, né? E aí, no exercício 4, vocês vão construir aí um quadrado. Então, também vocês vão seguir ali aqueles passos, tá? Se vocês tiverem dúvidas na hora de fazer, vocês mandam mensagem para mim e eu vou atendendo vocês, ok? Tenham um ótimo dia de estudos.